Vamos falar um pouquinho dos jacarés agora? Ontem nós mostramos aqui as imagens, tinha um bocado deles ali, perto do Santa Mônica, que é área de manguezal, tem outros pontos de restinga também. Os jacarés têm aparecido com mais frequência. Nós vamos avançar nessa questão, porque vamos receber um convidado especial, o Silvio de Souza Júnior, que é oceanógrafo do ICMBio. Silvio, obrigado pela presença aqui. Obrigado. Afinal de contas, tem risco, não tem? Quer dizer, um pouquinho de risco tem, porque ali é muito povoada aquela região, né? Mas como evitar, como se prevenir de um provável ataque, digamos assim? O risco é baixo porque ele não é um animal agressivo, né? Ele costuma fugir do contato humano. Então, a providência é respeitar o animal, manter uma distância segura, né? Porque o ser humano Os 3 dócil, metros de distância é razoável para não ter problema nenhum. O ser humano é complicado porque vai mexer com o bicho. Tem gente que joga alimentação, isso é totalmente condenável, né? É errado, né, alimentar o animal. Nós temos o caso lá da jacaré da Daniela, Zenóbia, que morreu com câncer de fígado justamente devido à alimentação incorreta, né? Eles têm o alimento natural, inclusive, eles são o principal predador do caramujo africano aqui na ilha, né? Então eles conseguem encontrar alimento sozinho, não é necessário alimentar eles. Desde que eles ficaram protegidos por lei, por conta daquela época, a extinção e tal, houve o crescimento. Isso aí fica claro para todos nós. Mas como evitar que eles cresçam demais? Porque eles têm aparecido com mais frequência. É por conta das chuvas? Tem a ver com isso? Um predador natural dos ovos, por exemplo, as garças, não tem atuado tanto? Fala um pouquinho sobre essa questão da reprodução. A reprodução dele ocorre na primavera, tem de 20 a 30 filhotes que nascem, né? No verão a gente costuma ver as fêmeas com os filhotes. O predador dele continua tendo naturalmente as garças, não tem nenhum problema na reprodução das garças, continua tendo natural, lagarto, coati, cães também, a raposinha do mato são predadores naturais. O que reduziu foi a caça, né? A caça, então, desde 1986 foi proibido, então eles começaram a ter um sucesso reprodutivo, começou a recuperar a população natural. Não existe um desequilíbrio ambiental hoje aqui na ilha que está tendo uma proliferação. Isso não ocorre. O que está tendo é a retomada da população natural. E, no caso do homem, o maior problema é a interação negativa, né? No caso, o atropelamento, morre bastante jacaré atropelado. Ainda existe caça, apesar de ser um crime ambiental, sujeito a multa e processo judicial, prisão em flagrante. E também o problema de o pessoal jogar pedra e tal. Mas é só manter uma distância segura. O jacaré ele ocorre em áreas que normalmente o humano não ocorre, né? Que é na beira de rio, né? Dentro do mangue, em baixadas, né? Em brejo. Ele prefere essas áreas úmidas, né? Então, normalmente o contato é evitado entre os dois lados, não ocupa a mesma área, né? Claro, ali no Santa Mônica, por exemplo, onde nós conseguimos registrar essas imagens aí, eles viram e mexe aparecem por ali. Sim, tem bastante ali. Existe um detalhe interessante nessa história que é o seguinte, queria até que você explicasse, os mais velhos têm expulsado em determinadas situações os mais jovens que migram pelas tubulações, como é que funciona isso? Ocorre isso também, né? A população de jacarés é a mesma para toda a ilha. Então, eles têm, no verão principalmente, com as chuvaradas e com o aumento da temperatura, é um animal de sangue frio, ele precisa se esquentar para... Então eles disputam espaço de sol? Eles disputam espaço de sol e de rio também, né? Então, os machos maiores, mais velhos, eles têm as áreas mais fáceis de se alimentar e de ter acesso às fêmeas, né? Então, quando o animal está com mais ou menos uns 3 anos de idade, ele já tem quase 1 metro, aí, então, os machos costumam botar esses juvenis para correr. E aí é quando a gente vê o jacaré na beira-mar, jacaré na praia do Sambaqui, é que ele está dispersando, procurando um lugar para ele, né? Recomendação de sempre, polícia ambiental, bombeiros, gente que entende do assunto para mexer no bicho, né? Exatamente. Muitas vezes, né, se você encontrar o jacaré na beira do rio, ele está no ambiente natural dele. Então, não tem por que chamar a polícia ambiental não vai retirar um animal. Se aparece no quintal... Agora, se está no quintal, está dentro da piscina, está na beira de uma rodovia, que ele corre o risco de ser atropelado, aí você pode ligar para a polícia ambiental, que é o responsável pelo recolhimento desses animais. Principalmente pais, mães, avós, tios, cuidado com as crianças acima de tudo, né? Principalmente em criança curiosa, quer mexer. A gente compara muito com um cachorro, né? Então ele tem alguns comportamentos semelhantes a um cachorro. Então um cachorro com filhote, uma cachorra, né, é perigoso. A fêmea, o jacaré fêmea com filhote, também ela vai defender, proteger. Né? E ela rosna antes, né? Então, ela dá um rosnado igual ao do cachorro. Ela faz um barulho que é para... Ela não quer gastar a energia dela brigando contigo. Ela quer que tu vá embora, não incomode dar uma assustada. Ela. Isso. E o jacaré, por exemplo, quando é um sozinho, ele também, se tu se aproximar demais dele, ele vai fazer uma postura defensiva,
onde ele vai ficar todo torto, com a boca aberta, mostrando os dentes, tipo assim, não chega perto de mim que eu mordo. Então, esse tipo de comportamento dele também reduz a quantidade de... reduz o risco, né? Porque ele é um bicho grande e também as crianças, a maioria delas, exceto as muito pequenas, elas costumam ter medo do jacaré. Então, a gente, de modo geral, tem o medo do jacaré. Então, o risco é pequeno, mas tem que ter atenção. Assim como tem que ter atenção com criança para cachorro, tem que ter cachorro de rua, por exemplo, também tem que ter atenção nessas áreas, por exemplo, a Praia da Daniela, que tem alguns jacarés que transitam, às vezes, pelas calçadas lá, né? Pois é, a gente estava até comentando ontem aqui que alguns dos primeiros apareceram justamente ali na Daniela, no norte da ilha, onde está, né, uma estação ecológica super importante de Jurerê, que você trabalha, né? Na verdade, sim, trabalho lá e, na verdade, os jacarés estão espalhados pela ilha toda. Não existe uma vala d'água, um rio ou lagoa aqui da ilha, que, exceto aqueles do continente, lá o Rio Araújo, né, que são rios mais poluídos, mas a maioria dos rios aqui da ilha tem jacaré. Todos os grandes rios têm, né? E já não é de hoje. É porque também antes a ilha tinha uma população menor e a urbanização também não chegava tão perto dessas áreas, né? Tanto a urbanização legalizada quanto a ilegal, que ocupa áreas de preservação permanente, então cada vez mais a residência está próximo dessas áreas dos bichos. E não só as residências, mas também a infraestrutura viária. Então a gente vê de cima da ponte, no caso do shopping ali, aqui na Trindade, você consegue ver de cima da ponte o rio ali embaixo, né? Silvio, obrigado pela presença aqui e pelas informações esclarecedoras ao vivo aqui no Balanço Geral. Valeu. Valeu, Volte obrigado. mais vezes. Valeu. Obrigado.